meninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual. Cresce na fé e no saber. Vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Estudar a Bíblia, estudar. Eu respiro é porque Deus está em mim. Se a vida de Deus estivesse em mim, eu não respirava, eu não... Glórias a Deus. E por isso nós devemos ser o quê, irmãos? Gratos a Deus. Então, lição de número 4, vamos andar rápido aqui, que nossas horas já avançaram muito aqui. O texto áureo diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. É um versículo muito conhecido, mas de uma profundidade muito grande, né? Louvado seja o nome do Senhor. Tem duas palavras aqui, muito interessante, amor e mundo, né? Então, se nós fôssemos aqui detalhar esses dois pontos aqui, a gente ficaria aqui no texto áureo. Glórias a Deus. A verdade aplicada diz, porque Deus, Ele é amor, somente é possível amar como a Bíblia revela, se formos nascidos de novo, nos relacionarmos com Deus. Só é possível alguém amar, irmãos, expressar amor, né? Se ele realmente nascer de novo, se ele realmente estiver aliado a Deus. Fora disso não é possível expressão de amor ou qualquer prática de amor. Objetivos da lição: mostrar a essência do amor de Deus, falar que o amor de Deus se revelou por meio de Jesus, é a maior expressão de amor, do amor de Deus para com a humanidade, foi a manifestação, a revelação de Jesus Cristo. E ressaltar que o amor de Deus, ele é único, né, irmãos? Por que ele é único? Porque não existe nada acima desse amor. Os textos de referência, irmãos, estão registrados na carta do apóstolo João, que muito falou sobre o amor, a Bíblia o classifica como apóstolo do amor, capítulo 4, versículos 7, 8, 9, 10 e o 16, que diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade ela é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus, ele é caridade, né? Nisto se manifestou a caridade ou amor e caridade, aqui biblicamente falando, são palavras sinônimas. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está a caridade, não em que a nós, e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, que Deus nos tem, o amor que Deus nos tem. Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus e Deus nele. Louvado seja o nome de Jesus. Então está aí, irmãos, os textos base para a nossa meditação. Nós vamos fazer mais uma oração e a partir deste momento o irmão Isaac estará aqui comentando a lição. Só dizendo aos irmãos, pretendo a partir do próximo domingo, entendeu? A gente fazer uma divisão de classes aqui, né? Então, a irmã Lívia, né? Nós não estamos assim desprezando aquilo que Deus deu à irmã, não. É em função da situação, né? Mas aí domingo eu peço que as irmãs incentivem as demais irmãs que venham, para que a gente faça aí uma divisão de classe, as irmãs tenham mais liberdade entre elas, de comentar. A irmã tem a revista no
Mas a gente dá um jeito. Depois a gente conversa no final, a gente dá um jeito. Para a gente, irmãos, dar mais uma alavancada, uma intensificada na nossa escola bíblica dominical, porque isso é importante e necessário, irmãos, muito necessário, entendeu? E aí a gente continua aqui na live, os irmãs vão para um cantinho e ali as irmãs desenvolvem aquilo que Deus conceder às irmãs, que não será diferente do que Deus vai nos conceder aqui de maneira alguma, né? Louvado seja Deus. E aí a gente vai fazer algum marketing, procurar fazer algum marketing aí na internet, nas redes sociais, para poder chamar mais o povo, né? Principalmente aqueles que gostam do ensino da palavra. Oremos e a partir desta oração, o irmão Isaac estará com a palavra. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, já louvamos o Teu nome. Lemos aqui, ó Deus, o texto base da meditação do assunto desta manhã. E agora peço que o Senhor, ó Deus, conceda agora a sabedoria do Senhor através do Espírito Santo na vida do irmão Isaac, ó Deus, e que através da Tua palavra o Senhor possa usar para expressar todos os detalhes, tudo o que é necessário sobre o amor do Senhor para conosco. Querido Deus, que estejamos atentos e prontos a receber do Senhor o ensino, a instrução e orientação, para que possamos nos fundamentar ainda mais e estarmos firmes na Tua presença. No nome de Jesus, agradecemos e pedimos. Amém. Isaac. Paz do Senhor, meus irmãos. Já li o texto de referência, né? Ou melhor, o texto áureo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e todas as vezes que a Bíblia cita mundo, ela traz uma ideia diferente uma das outras. Por exemplo, não ameis no que o mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse mundo significa o sistema. Quando a Bíblia diz porque Deus amou o mundo, esse mundo são pessoas, é a criação. Então todas as vezes que a Bíblia cita mundo, ela traz uma ideia diferente uma da outra. Pois bem, tópico 1 vai ter nos comentários um comentário. Eu vou ler para os irmãos a revista, para os irmãos se situarem, depois eu leio o que eu peguei para poder comentar sobre ela. Vamos lá. O amor de Deus, ou melhor, tópico 1, o amor é a essência da natureza de Deus. O amor de Deus, fazendo parte da sua essência, não está acima dos outros atributos. O Senhor não é mais amoroso, bondoso do que é justo. O amor de Deus, sendo a sua essência, não tem forma, não se mede, não se pesa, não se quantifica. Deus amou o mundo de tal maneira, nenhuma palavra caberia para descrevê-lo. O amor de Deus é conhecido no idioma grego por amor ágape. Aí nós vamos ter a definição de ágape, a designação comum para se referir ao amor de Deus, amor divino e amor incondicional. Tópico 1.1, meus irmãos, vai dizer: Deus é o próprio amor. Ele é a própria substância, a plenitude e a totalidade do amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4,8. Aqui não fala que o amor está em Deus. Uma separação entre Deus e o amor, porque é a sua própria essência. Quando o amor está numa pessoa, ele poderá perdê-lo. Mas quem é o próprio amor jamais o perde. O amor de Deus é o bálsamo que alivia qualquer sofrimento. O apóstolo do amor, João, nos admoesta a
demonstrar amor, pela razão que o amor é a própria natureza de Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João 4,7. Ninguém consegue esgotar uma explicação sobre o amor de Deus. O amor de Deus foi determinado para o projeto de resgate do ser humano, o amor incondicional que provê um sacrifício perfeito para satisfazer a justiça de Deus e chamar a humanidade para a reconciliação com Deus. Aí eu separei o trecho que diz: assim não é possível estabelecer uma separação entre Deus e o amor, porque é a sua própria essência. Então nós vemos que não há separação entre Deus e o amor. Por quê? Porque Jesus disse: amai a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E o salmista também vai dizer: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Essa união remete à ideia de amarmos uns aos outros. Por ele ser o próprio amor, ele diz: sem amor de nada adianta. Os dons são dados por Deus e são irrevogáveis. Porém, o amor é o próprio Deus. Então, de nada adianta o que nós formos fazer, de nada isso adianta se nós não tivermos o amor. Porque sem o amor, sem fazer as coisas com amor, por amor, nós não estamos fazendo, nós não estamos dando o nosso, como diz a palavra, o nosso tudo a Deus. Nós não estamos nos entregando de forma integral a Deus, de forma inteiro a Deus. Por isso que nós devemos exercitar esse amor. Nós devemos praticar esse amor, porque por mais que nós façamos qualquer coisa, se nós não nos amarmos uns aos outros, não exercitarmos esse amor, de nada vai adiantar. Posso ter dom de profecia, posso ter dom de revelação, posso ter dom do que for, se não tiver amor, de nada adianta. Tópico 1.2 vai dizer: o amor de Deus se revela com muita propriedade na graça e na misericórdia. Vamos ler a revista, tópico 1.2. Deus é a fonte inesgotável do amor. O amor nessa fonte só jorra, ou melhor, nessa fonte só jorra amor, ágape, que transcende tudo. É o amor sem interesse, sem explicação. O amor ágape é um mistério de Deus, que ninguém nunca conseguiu nem conseguirá explicar. Essa fonte perene e inesgotável, Nessa fonte só jorra amor verdadeiro, amor sem misturas, sem contaminações, amor genuíno e puro, amor sem fingimento, Romanos 12:9. O amor de Deus se revela com muita propriedade na graça e na misericórdia. O amor de Deus supera todas as nossas expectativas, ao ponto de ficarmos espantados. Quando se fala que temos que amar assim como Deus nos amou, porque somos infinitamente pequenos diante da majestade de Deus. O ser humano não alcança e não consegue mergulhar por completo nessa fonte chamada amor de Deus, por causa do egoísmo. Parece que o ser humano usa o amor pensando no retorno, naquilo que poderá ser retribuído ou para a sua própria glória. Eu separei: o amor de Deus se revela com muita propriedade na graça e na misericórdia. Por quê? A fonte de Deus é tão infinita que se revelou na misericórdia, no fato de nos perdoar todos os dias. E se revelou na graça, que significa favor imerecido, através de Jesus. Se nós temos dúvida desse amor, se nós temos dúvida
de que Deus de fato nos ama, é só nós lembrarmos do sacrifício de Jesus. Ora, que pessoa ou quem iria se desfazer da sua glória para se fazer homem, habitar entre nós seres humanos, de forma que se expondo a todo tipo de sofrimento, foi xingado, foi maltratado, foi cuspido, torturado. A Bíblia nos diz que ele foi moído por nossas transgressões. Veja, ele carregou sobre nós as nossas enfermidades e morreu numa cruz por nós. Esse amor é de uma fonte transbordante sem fim. E depois disso, depois de ter sofrido tudo o que sofreu, ainda a Bíblia vai nos dizer que ele, veja, depois de ter sofrido tortura, depois de ter sofrido constrangimento, tudo que Jesus sofreu, ainda assim a Bíblia vai nos dizer que ele enxugará as nossas lágrimas. Que amor é esse? Se você tem alguma dúvida, imagine Jesus na cruz e diga para você mesmo, no lugar daquele homem, era eu. Mas por amar primeiro, ele se entregou em nosso lugar. Pense nisso. Foi crucificado com Cristo. Aí, Gálatas vai dizer, Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Agora vamos abrir em Efésios, Efésios, capítulo de número 2, verso de número 4 e 5, vai dizer, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então Deus se revelou através da sua misericórdia, que é nos amar, e pelo amor se revelou através da graça, que pela graça nós somos salvos, e a graça não é placa de igreja, a graça é o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi moído por nossas transgressões, que carregou os nossos pecados naquela cruz, que se sacrificou por nós. Então, Deus se revelou através da misericórdia, revelou o seu amor através da misericórdia e também através da graça por intermédio de Jesus. Tópico 1.3, o modo de Deus demonstrar o seu amor. João, capítulo 15, verso de número 13, vai falar sobre o amor como o de amigo. 15, verso 13, vai dizer, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. O amor de pai, João capítulo 3, verso de número 1. Olha o que vai dizer. 1 João, na verdade, 1 João, capítulo 1, ou melhor, capítulo 3, verso número 1. Vede que grande caridade, já foi nos remetido aqui que caridade, biblicamente dizendo, é sinônimo do amor, ou seja, podemos trocar, vede que com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Veja, também tem Mateus 7,
Mateus capítulo 7, verso de número 9, ele vai dizer: E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas que vossos filhos, quando mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhes pedirem? Veja como é o amor. Deus nos ama como amigo, como pai. Vamos ver agora também o amor. Deus nos amou como um amor de mãe? Sim, vamos ver lá em Mateus capítulo 23. Olha o que vai dizer em Mateus capítulo 23, verso de número 37. Ele vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, que ama os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das asas, e tu não quisesse. Olha o que isso também em Isaías, provando que Deus não só nos ama como um amor de mãe, mas mais do que um amor de mãe. Isaías capítulo 49, verso de número... Isaías capítulo 49, verso de número 15, ele vai dizer, encontrei, 15, pode uma mulher esquecer seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça, todavia não me esquecerei de ti. Veja que Deus nos ama como pai, como amigo, como uma mãe, e mais do que uma mãe, mais do que um pai, mais do que um amigo. Olha que amor é esse, amor de um amigo, amor de um pai, amor mais do que de uma mãe, ao ponto de se entregar por nós, na cruz, ou melhor, por dar o seu filho em sacrifício de cruz. Tópico 2.1, ou melhor, tópico 2. Estou falando rápido demais, irmãos? Estão dando para mim entender? Vamos lá. O amor de Deus se revelou no Filho. A revelação suprema, a manifestação total do amor de Deus por nós é Jesus Cristo. Portanto, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é o efeito maior do amor de Deus por todos, porque essa é a maior prova do imenso e sem medida amor de Deus, que é incomparável e insubstituível e ilimitável. Então nós vemos que o sacrifício de Jesus é o maior exemplo de amor que nós temos da parte de Deus. Tópico 2.1, Deus doou o seu Filho unigênito. O versículo que é o texto áureo da Bíblia define bem como Deus expressou seu amor por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. O amor não é só sentimento, como define muitos dicionários da língua portuguesa. O amor acima do sentimento é atitude. Se Deus tivesse apenas tido o sentimento de amor e não tivesse tido a atitude de doar o seu filho, não teria nenhum valor. Não adianta falar que ama se não faz nada para demonstrar esse amor. Para nada serve um amor que não tem atitudes que o confirmem. Falar que ama só de boca, qualquer um pode fazer. O amor não é só um sentimento, como definem os dicionários da língua portuguesa. O amor acima do sentimento é atitude. Deus nos amou de tal maneira, irmãos, que demonstrou o seu amor, doando o seu filho, e não foi um plano de última hora, não foi um plano que surgiu assim, vou criar aqui não foi no percurso,
Deus já tinha entregado o seu Filho por amor por nós desde antes da fundação do mundo. Deus não decidiu entregar o seu Filho no percurso da história do ser humano. Por amor, Deus já havia o entregado antes da fundação do mundo. E isso está em Apocalipse, capítulo 13. Olha o que diz Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 13, verso de número 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Olha 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 18 ao 21. Ou melhor, vamos ler 18 ao 21. Sabendo que não foi com essas coisas corruptíveis, como para o ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que, por tradição, recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestaste nesses últimos tempos por amor de vós. Então, o amor de Deus não foi algo de última hora, não foi algo assim, vamos conhecendo o ser humano e vamos aprender a amar o ser humano. Não, Deus nos amou primeiro, ponto. Acabou. E por esse amor, desde antes da fundação do mundo, Ele já preparou um plano de redenção, mas não foi por causa de água, não, foi por causa que Ele nos amou. Foi por causa do amor de Deus. Deus só nos amou em palavras, como também em atitudes, dando o seu único Filho. Veja que era o seu único Filho, como prova primordial do seu amor por nós. Foi o exemplo máximo que Deus nos deu para demonstrar o nosso amor. Se nós temos dúvida desse amor, vamos olhar para a cruz. Deus, o Senhor me ama? Ou melhor, não olhe para a cruz não, porque a cruz já não existe mais. Mas olhe para as Escrituras, leia as Escrituras e veja o sacrifício de Jesus. Essa coisa de olhe para a cruz, meu irmão, a cruz já não existe mais. E outra coisa, essa coisa de pregar, olhe para a cruz, olhe para a cruz, olhe para a cruz, vamos parar de pregar essas coisas, porque não está dando. Jesus não está numa cruz, irmão. Jesus já ressuscitou. Então nós não temos que olhar para a cruz, nós temos que olhar para Jesus que está vivo e vive para todo o sempre. Tópico 2.2. Deus nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João capítulo 4, verso 19. Nisso está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e nos enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4, 10. Mas Deus é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor, que nos amou, estando nós ainda mortos em suas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, como nós lemos Efésios 2, 4, 5. O Evangelho de Jesus está baseado e fundamentado no amor. O amor é o princípio, é a maior base de sustentação da salvação. O amor é o princípio de todas as coisas. Assim como o alfa, por amor no início dando-nos como coroa da criação, por mais que nós não merecíamos, depois por amor manifestado através da pessoa de Jesus, nos trazendo redenção, até o fim como o ômega ele é, que por amor foi preparar-nos lugar, foi preparar-nos morada junto ao Pai, para que quando vier a vinda do Filho do Homem, por amor, nós ouvirmos com o todo amor,
benditos filhos de meu Pai, possuídes por herança o que eu vos preparei desde a fundação do mundo. Veja, vos preparei desde a fundação do mundo. Não foi por acaso, não foi de última hora, foi planejado, foi bem executado. O amor de Deus não é por algo, um acidente, conheci, gostei, amei. Não, Deus te amou, não é de hoje, é de sempre. Deus sempre nos amou. E por isso, e por esse amor, ele se manifestou através da pessoa de Jesus Cristo. No começo, ele nos deu por amor como coroa da salvação, como coroa da criação, por amor. Depois do pecado, depois que a raça humana estava contaminada pela corrupção, pelas suas cobiças, etc., o amor de Deus se revelou por nós através da pessoa de Jesus Cristo. E depois, quando Jesus sobe ao Pai, ele diz aos seus discípulos: vou vos preparar morada. Olha que amor é esse. Tem até um hino: que amor é esse que não lança fora, né? Essa daí, meu Deus do céu, resgatei da Catatumba, que é antiga, hein? Misericórdia. 3.1, vamos ler. Ou melhor, 3, né? É um comentário. O amor de Deus é singular. Isto é único da sua espécie, distinto, ímpar. Há um hino do cantor Luiz de Carvalho que declara esse amor de forma brilhante e poética. Se os mares todos fossem tinta e o céu sem fim fosse papel, se as hastes fossem penas e os homens todos escrivães, nem mesmo assim o amor seria descrito em seu fulgor. Ó, maravilha deslumbrante esse eterno, esse eternal amor. Tópico 3.1. O amor é real, transformador e está disponível. O amor é uma semente que se planta e o solo é o nosso coração. Toda semente precisa de cuidados especiais para nascer. Quando você planta uma semente, você joga água, você coloca adubo, você protege contra as pragas. O amor precisa ser cultivado para o seu pleno desenvolvimento. Precisamos cuidar, não só, senão, ou melhor, precisamos cuidar, senão o perdemos. O amor não morre, mas esfria e se afasta de nós. É como uma fogueira, se não colocarmos lenha nova, ela se apaga e vira cinza. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado, Romanos 5,5. Portanto, o amor é derramado sobre nós, não é comprado, não é por coação, mas é um presente, uma dádiva de Deus, por meio do Espírito Santo. Vemos várias manifestações de amor, mas aqui o termo grego é ágape, que significa amor divino. Eu separei, o amor precisa ser cultivado para o seu pleno desenvolvimento. Aí eu pergunto e faço a pergunta: como nós podemos cultivar e desenvolver esse amor? Jesus nos ensina que se o nosso inimigo tiver fome, nós vamos ter de dar de comer. Se ele tiver sede, temos de dar de beber. Jesus falou sobre amar o próximo como a nós mesmos. Seguindo todos os mandamentos de Deus por Jesus Cristo, nós estaremos desenvolvendo essa dádiva que é o amor. Tão sério esse assunto que a Bíblia diz: quem diz que ama a Deus, mas aborrece o seu irmão, é mentiroso. E a Bíblia vai dizer que ficarão de fora os que amam e praticam mentira. Veja, mais uma vez a Bíblia nos incentivando a procurarmos a desenvolver o amor de Deus para com o próximo.
Veja como é difícil. É difícil nós amarmos nossos inimigos? É, irmão. Mas a gente tem que amar. E amar não significa falar mal. Amar não é... Não, é com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. É amar o próximo. Amar o próximo não é ter o próximo, quem me fez mal, lá na plateia e eu aqui no palco. Amar o próximo é pegar na mão do irmão que está lá, que fez mal para mim, trazer ele para cá e fazer com que Jesus brilhe em você e nele. Isso é amor. Amor, sabe o que é amor? Amor é quando a pessoa que te fez mal chegar em você, precisar de uma ajuda, e você dá a ele o que ele precisa. Dá a ele o que ele necessita. Está com fome? Senta aqui, vamos comer junto. Chorar com os que choram também é uma forma de desenvolver o amor, também é uma forma de desenvolver e cultivar isso, porque tudo que nós cultivamos, tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Se nós plantarmos inimizade, nós vamos colher inimizades. Se nós plantarmos intrigas, nós vamos colher intrigas. Não adianta eu achar que eu vou plantar maçã e colher mamão, não adianta. Se eu plantar limão, não vai nascer, não, você vai ter que tomar limonada. Pois não, irmão? Exatamente. É a prática do amor. É o que a... Exatamente. A Bíblia vai dizer o seguinte, a Bíblia vai dizer o que a mão esquerda faz, a direita não fique sabendo. Ou seja, se eu dou algo para alguém, eu não preciso sair falando. Ninguém precisa falar, ou ninguém precisa saber o que eu fiz, por quê? Porque dessa forma eu cultivo o amor, eu pratico o amor também. Então, por isso a importância de desenvolver esse sentimento divino que parte de Deus. Tópico 3.2. Deus usa a sua justiça para provar o seu amor. O amor de Deus não anda desassociado da sua justiça. São atributos complementares. Deus é amor. Mas também é fogo consumidor, como está em Hebreus 12, 29. Se Deus não usa a justiça, o amor se torna libertino, aproveitador, interesseiro, sem correção, porque muitos se escondem atrás do amor para de uma forma inescrupulosa transgredir as leis divinas, como se o Pai não tivesse a justiça como atributo. Na verdade, onde existe o amor puro e verdadeiro, justiça está presente. Ter amor não é aceitar tudo. Onde se aceita tudo é porque não tem amor, vira bagunça. E nós queremos o melhor para quem a gente ama, Hebreus 12, 6. Fazei tudo com decência e ordem, 1 Coríntios 14, 40. Todos os atributos de Deus são equilibrados e um não pode anular o outro. Todos trabalham em perfeita harmonia, afinal, o amor não se alegra com a injustiça, 1 Coríntios 13, 6. O amor não se compactua com o que está errado. Preste atenção quando diz, se Deus não usa a justiça, o amor se torna libertino, aproveitador, interesseiro, sem correção. Por quê? Porque muitos usam o amor como pretexto para legitimizar suas vontades, suas cobiças. Usufruem disso como se o amor fosse uma porta para o que me faz bem.
e se esquecem que o mesmo Deus que ama é o mesmo Deus que corrige e castiga por amor. Veja, hoje em dia, pegou moda, virou camisa de estampa, a frase que diz, eu faço o que me faz bem. Por quê? Porque Deus é amor, e Deus me perdoa. Cuidado, pare de achar que se você ficar abusando, cuidado. A Bíblia diz, com o que nós fizermos, se nós pecarmos, consciente, sabendo o que é errado, não há mais sacrifício por aquilo, por aquele erro, por aquele pecado. Não tem justificativa. Você fez sabendo que era errado. Não tem justificativa. Deus te perdoa, te perdoa. Porém, não tem justificativa, irmão. Acabou. Não adianta justificar, trocar os fins pelos meios. Não adianta. Não tem jeitinho brasileiro com Deus. Entendeu? Outra coisa, as pessoas usam esse amor divino para quê? Para justamente gozar dos seus prazeres. Eu vou... Tá lá, hoje em dia, eu ouvi um vídeo do pastor Rodrigo Silva, o arqueólogo, ele é adventista, e ele explicando sobre conversão. O que eu vou falar aqui não é usos e costumes, é conversão. Antigamente, um homem vivia na porta do bar, bebendo, enchendo a cara, chegava em casa, batia na esposa, batia nos filhos. E aí o que acontece? Vivia numa vida desgraçada, infeliz. Era essa a vida dele. Aí ele se converte, isso há 30, 40 anos atrás. Ele se convertia há 30, 40 anos atrás, ele passa a não fazer o que ele faz mais. As rodas das amizades dele não é mais as mesmas. A forma dele se vestir não é uso e costume, é conversão. Não estou falando de uso e costume, estou falando de conversão. Porque tem um monte de gente que está convencido e não está convertido. A gente tem que se converter e não se convencer de que somos. Pois bem, a forma dele se vestir mudou. Ele se vestia lá todo rasgado, ou de shortinho, chinelo, sem camisa, com a camisa no ombro, e vamos passear para a rua e acabou, sou gatão, lindão, bonitão. Hoje não. Hoje ele anda com a calça social, com uma calça, usa short dentro de casa, mas tudo é decente. Ele não se veste mais da mesma forma que ele se vestia. A forma dele falar não é mais a forma que ele falava. Hoje ele tem outras práticas. Se antes ele batia na esposa, batia nos filhos, hoje ele pede perdão para a esposa, perdão para os filhos e os trata como Jesus mandou os tratar. Olha, se precisar, dê a vida pela sua esposa como Cristo amou a igreja. Ame a sua esposa como Cristo amou a sua igreja, ao ponto de dar a vida por ela. Essa era a conversão de 30, 40 anos atrás. Hoje em dia, nós estamos vivendo um evangelho egoísta, que é só para o seu próprio deleite, tudo em nome do amor. Deus perdoa, toma cuidado. Depois eu oro, Deus me perdoa, toma cuidado. Porque você acha que Deus não rejeita oração? Deus rejeita oração, sim. Deus não vai cantar que Deus não rejeita oração, que Deus rejeita sim. Deus rejeitou a oração de Saul. A Bíblia vai dizer que o salmista diz: se houvesse pecado no meu coração, Deus não aceitaria a minha petição. A Bíblia vai dizer que se um homem desonra a sua esposa, a sua oração não chega diante a Deus. A Bíblia vai dizer também que pedir e não recebeis, porque pedis mal, é uma forma de se rejeitar. Por quê? Porque está pedindo para o seu próprio deleite, está pedindo para o seu próprio prazer. Cuidado, gente, esse evangelho que está se pregando hoje em dia está complicado. E de verdade, eu estou rasgando o verbo, irmão, porque é uma apostasia, é uma falta de vergonha na cara que muitos crentes, eu não estou falando daqui não, irmão, mas
Bom, enfim, né? Que estão maquiando o evangelho. Hoje em dia é um tabu. Se antes era um tabu na igreja ficar pregando sobre prosperidade, hoje é um tabu pregar sobre inferno e céu, sobre pecado. Hoje é um tabu pregar na igreja sobre conserto. Ninguém quer. Sabe o que estão criando hoje em dia? Isso daqui é uma aula, gente. A gente tem que aprender. Eu não sou melhor do que ninguém, mas se Deus me colocou aqui, irmão, eu vou ensinar como tem que ser ensinado. Sabe o que nós estamos criando? Crentes ingratos. Porque quando a comida vem boa, gostosa, nós damos glória a Deus e até saltitamos. Mas quando só tem arroz, feijão e ovo, a gente diz o quê? Só tem isso. Eu vou explicar um pouquinho mais aberto. Tem um microfone para a irmã? Tem. Eu vou explicar um pouquinho mais aberto. Quando a mensagem vem, recebe, toma isso, toma aquilo, Deus vai fazer isso, aquilo, outro, isso, aquilo lá, amém, glória a Deus, e a gente até vira com o ventilador. Mas quando vem uma mensagem de correção, a igreja se cala. Por quê? Porque nós estamos criando e formando crentes ingratos, que só aceitam o que querem. E quando tem um arroz, feijão com ovo, ou só arroz, feijão e farinha, diz, eu só tenho isso. Pois não, irmão. É como se hoje Deus tivesse filhos mimados. E Deus não tem filhos mimados. A gente vê nas escrituras, Deus ama Israel. Mesmo por amor, desceu para o cativeiro. Deus ama, mas se precisar disciplinar, Ele disciplina. Porque nós sabemos que a justiça, Deus ama, mas muitas vezes a justiça pula na frente do amor, porque Ele é justo. Um atributo não anula o outro. Pois bem, e se esquecem e tratam esse assunto como se Jesus fosse só um cordeiro manso, que se entregou calado. Escute, preste atenção nisso. O mesmo Deus que é amor, também é fogo consumidor. E o mesmo Jesus que foi um cordeiro manso, entregue por nós, calado, a Bíblia vai dizer sobre a ira do cordeiro. Ou seja, o cordeiro também se ira. Não abuse da graça, não abuse desse amor. Não abuse. Por favor. Tópico 3.3. O amor de Deus dura para sempre. Romanos capítulo 8, verso 39. É difícil, irmão, mas a gente tem que pregar a verdade. A gente tem que falar a verdade. Que hoje em dia, tem muita igreja que faz o quê? Trata as pessoas, seus obreiros, os seus crentes, com papinha. Papinha, irmão, é só na hora que chega ali. Mas depois que o camarada ele para da dar papinha e começa a dar comida de verdade pro cara. Entendeu? Começa a dar comida de verdade pro irmão, pobreiro. Tem que ser provado, tem que ser para ser aprovado, irmão. Não é tratar como a irmã disse, mimando não. Não é mimando que se resolve as coisas. Deus não tem filho mimado, não. É um evangelho completamente distorcido que a gente está vivendo por aí. Eu vejo, teve um tempo atrás aí, uma pessoa que tem muita influência, se converteu, estava no Lollapalooza. É um evento, e disse que foi lá para evangelizar. Faz música sensualizando, diz que é crente. Um evangelho de que sirva a Deus em casa, não precisa ir para a igreja. Onde nós vamos parar? Os famosos desigrejados. Deus aceita o meu coração, eu já disse aqui. Deus não é cardiologista para querer só o seu coração. Deus não é só neurologista para querer só sua mente. E muito menos Ele é legista para querer só o seu corpo.
Deus, Ele quer o tudo, Ele quer o seu coração, Ele quer a sua alma, Ele quer o seu espírito, a sua adoração, espírito e em verdade. Ele quer o seu corpo como sacrifício vivo, um culto racional. Deus não quer uma coisa, hoje eu vou vir e vou entregar meu coração, amanhã eu vou vir e vou ficar mais sério, mais racional, outro dia eu vou ir e vou entregar o meu corpo. Não, você vem hoje, você entrega o seu tudo, você vem amanhã, você entrega o seu tudo e acabou, é isso. De qualquer forma, de qualquer outra forma, Deus não aceita, Deus não vai aceitar. Romanos, capítulo de número 8, verso de número 39, vai dizer: nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Salmos, para nós encerrarmos, 136, verso de número 1. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. O amor de Deus, ele permanece para sempre. Esse amor é o mesmo amor que se aborrece com a morte do injusto, do ímpio. Esse amor é o mesmo amor. Esse mesmo Deus que nos ama é o mesmo Deus que vai nos dizer: bendito, filhos de meu Pai, e possuídes por herança o que eu vos preparei desde a fundação do mundo. Olha esse amor, como é grande esse amor. Esse amor, ele não tem medida, ele não tem tamanho, ele é eterno, ele é sem fim. A misericórdia, o amor de Deus, a misericórdia de Deus é eterno. E eu encerro essa aula em Gálatas, capítulo 2, verso 20, ou melhor, encerrando essa aula, finalizando ela com Gálatas, capítulo 2, verso número 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Tem um hino que diz: se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, e as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor. Se isso não for amor. Se isso não for amor. Que nós possamos desenvolver. Então hoje você aprendeu que você precisa desenvolver o amor de Deus para com os próximos, para com o próximo. E mais, não abusar desse amor, não abusar da graça, que ele é um favor imerecido, nós não merecíamos. E o mesmo Deus, que por amor a uns vai dizer, bendito o filho de meu Pai, a outros ele vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Esse mesmo amor, que corrige, que ama, é para o bem do seu filho, dos seus filhos, é para o bem da igreja de Deus. Não adianta a gente achar que Deus não tem filho mimado. Apocalipse 3,19, eu corrijo a todo quantos amo. Vamos ler? Para não faltar nada? Apocalipse 3,19. Eu repreendo e castigo, eu quem? Deus.
a todos quanto amo, a todos quanto amo. Se pois zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, a voz de quem? De Deus, e abrir a porta, entrarei em sua casa. Quem vai entrar? Deus. Cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei, como meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se o Espírito diz às igrejas, daqui é para os crentes. Cuidado e não abusa, porque o mesmo amor que salva, infelizmente, vai ser o mesmo que vai levar muita gente para o inferno. A justiça de Deus não anula, ou melhor, o amor de Deus não anula a justiça de Deus. Então, irmãos, essa foi a aula e passo a direção ao pastor Edivaldo. Glória a Deus. Amados, chegamos ao final, conclusão de mais uma aula da nossa EBD, né? Deus abençoe o irmão Isaac pelo esforço e a dedicação, e como eu disse, vamos nos esforçar para que no próximo domingo tenhamos aqui mais pessoas, está liberado, né? Obedecendo todas as regras e protocolos do distanciamento, uso de máscara e a higienização com álcool em gel, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Atentando também para não estarmos aí, isso é orientação, abraçando e beijando, né? Isso é um costume mais entre as mulheres, tomar esses devidos cuidados, né, irmãos? Devidos cuidados para que não, para que seja eliminada a disseminação desse vírus que, irmãos, causa uma situação muito, muito, muito desagradável, né? Então, quem pegou sabe o que é o efeito ruim desse negócio. Quem não pegou não sabe o que é e não queira saber. E também não subestime a ação do vírus. Não subestime, viu? Entendeu? Ah, não peguei, sou forte, para com isso. Entendeu? Todos somos iguais. Todos somos iguais. Bem, irmãos, a lição de hoje falou sobre o amor de Deus. E é o seguinte, existe no nosso ciclo de conhecimento e análise deste tema, segundo a filosofia grega, existe 4 tipos de amor, né? Existem aí outros tipos que são dados, mas os mais prevalecentes e os mais comentados, os mais comuns são 4 tipos, né? Que é dado assim nomes em função da atuação. Primeiro, o amor ágape. Amor ágape, dentro do entendimento, é o amor universal, o amor incondicional, é o amor expressado na pessoa de Deus, através de Jesus Cristo. Então, esse é o amor ágape. Existe o amor eros. Esse amor eros traz o sentido do amor afetivo na questão homem-mulher, né? Homem-mulher, ou seja, voltado às questões um pouco mais profundas, mais detalhadas, as questões sexuais, relacionamentos afetivos de um ser humano para com o outro, incluindo o ato, as relações sexuais, né? E aí muitos taxam isso e avançam um pouco mais, infelizmente, dentro da liberdade que
acham ter e já vão a práticas de orgias e coisas do tipo, do gênero, que desagradam a Deus, né? Então, o amor eros, ele se encaixa dentro do relacionamento entre homem e mulher, entendeu? Embutidos dentro do conceito da criação, da permissão de Deus do casamento. Justamente, né? Confundem a liberdade que Cristo deu, que Deus nos concedeu, né, para a prática sexual dentro dos padrões do casamento, né, dentro dos padrões do casamento, confunde isso com libertinagem, que é a prática de forma à vontade, né, à vontade. E isso não é aceito por Deus. Não, a Bíblia não permite esse tipo de coisa. Agindo assim, a pessoa está pecando. E pecado divide, separa o homem de Deus. O terceiro tipo de classificação do amor é o filos, fileu, fila, depende muito da expressão. Normalmente a expressão mais comum é fileu, né? Esse amor é o amor expressado entre amigos, a amizade. Então, ele se denomina como fileu, né? Aquele amor de amigo para amigo, né? Louvado seja Deus, dentro dos padrões estabelecidos por Deus no sentido da amizade, é o fileu. E o quarto título dado é o storge, que é o amor classificado entre família, pai, filha, irmão, irmã, primo, prima, e enfim, né? Esse amor que ele a atuação dele é entre a família. Então, são as 4 classificações de amor que a filosofia grega determinou. Existe aí mais outros tipos, mas que não tem uma predominância muito muito abrangente no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, só para se entender isso. Outro sim, irmãos, que não daria tempo, eu entendo, o período de aula não daria tempo para detalharmos duas situações, né? 2 atributos que Deus expressa através da sua atuação, que é amor e justiça. Se nós formos olhar para certas situações bíblicas, no nosso entendimento humano, a gente não concordaria. Não concordaria. E um dos assuntos mais explícitos, né, eu não vou entrar na questão, porque demandaria muito tempo, irmãos, é a situação que ocorreu entre Caim e Abel. A Bíblia diz que Deus, ele é amor. E a Bíblia diz que Deus recebeu a oferta de Caim e não recebeu a oferta de Abel, e não recebeu a oferta de Caim. Não é assim, irmãos, que a Bíblia diz? Ou estou errado? E na sequência da situação, na percepção disto, a Bíblia diz, ficou zangado, ficou com raiva. E estes sentimentos produziram, construíram no coração de Caim o desejo de vingança. E este desejo levou Caim a assassinar Abel, matar Abel. Agora, se Deus é amor, por que ele permitiu que Abel fosse assassinado por Caim? Aí, irmãos, vem a questão. Veja bem, por isso que eu estou falando que eu não vou entrar, porque o tempo não permite, e existe muitos detalhes aí. Deus, a partir do momento em que Caim matou Abel, Deus falou com Caim, questionando por quê, onde estava Caim, tal. E aí Deus não matou Caim.
No meu conceito e entendimento humano, na minha análise correta do que seria justiça, o que teria que ser feito? Olho por olho e dente por dente. Bom, você matou, você morrerá. Só que Deus fez isso? Não fez, irmãos. Porque se Deus fizesse isso, aí eu iria questionar o amor de Deus com Abel. Por que Deus então não livrou Abel? Só que Deus não livrou Abel, mas livrou o assassino. Tanto é que Deus, a Bíblia diz que Deus colocou um sinal em Caim para que ninguém o tocasse. Se alguém ousasse tocar em Caim, ou seja, agir da mesma forma que Caim agiu, seria punido por Deus. Aí alguém pode falar, mas então Deus não é justo. Deus não é justo. Porque Deus não livrou Abel, mas livrou Caim. Deus não livrou o justo e livrou o injusto. Né? Mas aonde se aplica a justiça, irmãos? Aonde que a justiça ela é aplicada? Eu posso entender, pastor, que o fato de Deus não ter matado a Caim não dá a ele uma prerrogativa de injusto. Porém, ele deixa Caim como um exemplo a não ser seguido. Justo, é por isso que eu falo que existem detalhes. Sim. Que existem detalhes. Então, o que ocorre, irmãos? A Bíblia diz que Deus ele é amor, mas também ele é justiça. A justiça, irmãos, ela é aplicada onde existe uma demanda entre o certo e o errado. A justiça, ela é aplicada através de Cristo. Cristo, nós, como pecadores, nós somos justos? Não. Mas nós somos justificados diante de Deus por intermédio de Jesus Cristo, que manifestou-se, como diz em Filipenses, tomando esta forma, através dessa forma, e ele chegou ao ponto de ir até a morte, e a morte de cruz, para que eu pudesse, através de Cristo, ser justificado. Então, Deus manifestou, através da pessoa do Pai, a justiça de Cristo em Caim. Em Caim. Glórias a Deus. E manifestou o seu amor em Abel. Então, irmãos, talvez, eu sei que existe aí muitos questionamentos na mente. Então, irmãos, nós não vamos aqui entrar em detalhe, nosso tempo acabou, só quis expressar isso aí, né? Sobre porque o amor, ele não anula a justiça, e a justiça não anula o amor. E o amor não está acima da justiça, e a justiça também não está acima do amor, irmãos. Entenda isso, senão eu estaria aqui cometendo um erro gravíssimo, entendeu? E limitando Deus, né? Glória a Deus. Entendemos então que Deus ele é amor, mas Deus ele é justiça. Deus ele ama o pecador, mas ele não tolera o pecado. Ele faz justiça ao pecado. Está entendendo? É por isso que eu disse que a justiça prevalece onde há a ação do erro. É aí que a justiça tem que prevalecer. Onde há a ação do erro, a ação da contrariedade. Está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Acredito que devo ter sido de uma forma expressiva, bem clara e simples. Porque escola, irmãos, é isso aí. Entendeu? Não adianta nós virmos aqui e enchermos os irmãos de um vocabulário que as pessoas não vão compreender. Muitos, eles vão ensinar ou vão pregar
ele prega e traduz o que prega. Ele tem que pregar ou ensinar e traduzir o que ele está pregando, o que ele está ensinando. Então já ensina de uma maneira simples. Jesus, ele sempre foi simples, mas profundo. Entendeu? Para que as pessoas venham ao entendimento do que realmente é a palavra de Deus. Exatamente, simples e objetivo, né? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Eu aproveito aqui a convidar aqueles que acompanharam este ensino através da live, que estejam conosco no próximo domingo. Estamos tendo uma liberdade maior aí, né? Dentro daquilo que eu já falei, estejam aqui irmãos e irmãs, para que a gente tenha um aproveitamento maior, né? Louvado seja Deus. Domingo estaremos aqui meditando na 5ª lição. Não se preocupe se tem ou não tem lição, porque esse trimestre aqui acredito que não vai ter, né? Louvado seja Deus. Infelizmente, nós temos aqui um equipamento muito bom que eu achei que ia nos trazer muitos benefícios, mas infelizmente, irmãos, falta compromisso em quem assumiu a responsabilidade de executar isso aqui. Faltou compromisso. Falta compromisso. Está entendendo? Então, eu acho que quando a pessoa assume alguma coisa, tem que ter compromisso. Compromisso com o que assumiu. Não é só diante daquilo que alguém vê, não. Não é diante dos olhos de alguém. Tem que ser tudo que nós fazemos está diante dos olhos de Deus. Então, irmãos, nós poderíamos muito bem aqui, projetar a lição aqui. A lição aqui. Mas eu não sei e eu não posso mexer nisso aqui. Eu não sei e não posso. O pastor Genivaldo também não pode mexer. O irmão Silvio não pode mexer, né? É liberdade restrita a poucos. Eu acho que quem assume o compromisso tem que ter responsabilidade, ou então sempre ter mais pessoas que tenham compromisso e responsabilidade, né? Fica dada aí a mensagem para que todos entendam, né? Comigo a situação tem que ser bem transparente. Tem que ser bem transparente. Então, se isso estivesse funcionando, irmãos, daria para nós projetarmos o conteúdo da revista aqui e os irmãos acompanhar daí, ficaria muito simples. Mas, irmãos, eu espero que tudo se encaixe, né? Glórias a Deus, dentro do comprometimento, dentro da graça e do amor de Deus, que tudo se encaixe, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estaremos aqui, irmãos, reunidos a partir das 18 horas para o culto presencial, né? Culto com a família, culto com os irmãos, culto com os obreiros, culto com os jovens, com as crianças, com os velhos, com os novos, entendeu? É culto com todo mundo, né? Tendo aí uma presença de 25% dos irmãos, o que é permitido. Louvado seja Deus, e adorando ao Senhor em nome de Jesus. Que todos tenham um domingo ótimo, um bom almoço, um bom descanso, e que estejam na presença de Deus. Não saiam da presença de Deus, porque Deus não está só aqui dentro não, viu? Não é só aqui que Deus está, não. Deus está lá na sua casa, está na rua, está no céu, está na terra. Deus, ele abrange tudo, está no mar. Deus está em tudo, né? Glórias a Deus. Vamos ficar de pé e agradecermos a Deus, e assim continuarmos em um processo de adoração, né? Glórias a Deus. Pastor Batista, venha orar em agradecimento, e aproveitando, o senhor já dá a bênção apostólica também, né? Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos, a paz do Senhor, amém? Oremos. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra, em cuja presença nós estamos. Nós somos gratos a Ti por mais esta oportunidade que nos concedeu de estar na sua casa, para aprender do Senhor, que é nosso mestre por excelência. Obrigado, Senhor, por este momento. Quero te pedir também que o Senhor agora nos leve em segurança aos nossos lares, que tenhamos um domingo de descanso, Senhor, e que à noite podemos estar aqui juntos, para mais uma vez glorificarmos e exaltarmos a Teu nome. Prestarmos a Ti um culto de adoração, porque verdadeiramente o Senhor merece. Muito obrigado, Senhor, esta é a minha oração. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus, o Cristo,
a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja com esta amada igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Todos juntos digamos, amém. Está terminado em nome de Jesus.